A Trindade e o Deus único. É um tema polêmico no meio judaico-cristão, onde a gente vê duas linhas de raciocínio. Aqueles que creem que Deus é somente o Pai e aqueles que creem na Trindade, no Pai, no Filho e do Espírito Santo. O texto base é Deuteronômio 6:4, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a gente vê no texto de Deuteronômio 6:4 apenas um único Deus. Então, como eu disse, há duas linhas de raciocínio. Os que creem na Trindade e os que creem que Deus único é o Pai. A gente vai perceber nesse estudo que ambos estão corretos. Ambos têm parcialmente o entendimento das Escrituras. E nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que são radicais. Aqueles que cegamente creem somente na Trindade e aqueles que creem cegamente no Deus único Pai. Por quê? Porque estas pessoas acabam excluindo do seu convívio outros irmãos que creem na teoria oposta. Então, aqueles que creem somente no Deus, o Pai, chamam os cristãos trinitarianos de idólatras. E os trinitarianos, por sua vez, chamam aqueles que creem apenas no Pai de negar o Filho. Nós temos que tomar esse cuidado porque para negar o Pai e o Filho, não é só um lado, pode ocorrer dos dois lados. Lembre-se que nos textos bíblicos, as virgens tolas, o noivo diz assim: não vos conheço. Então, se Yeshua, se Jesus não conhece as virgens tolas, elas não conhecem o Pai nem o Filho. São falsos crentes, que podem estar de um lado ou do outro da moeda. Então, é preciso ter esse cuidado, é preciso ter esse discernimento. A gente vai ver nesse estudo que as duas correntes de pensamento estão corretas, só que uma olha por uma ótica e o outro olha por outra ótica. Isso não quer dizer que a verdade é relativa, não é isso que eu quero dizer. Mas quero dizer de que a visão com que enxergamos as Escrituras está incompleta. Por exemplo, os que creem na Trindade estão observando a Escritura do ponto de vista do homem, aonde, se nós olharmos para cima, a gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo acima de nós. E para estas pessoas, os três é Deus, o que está correto. Da mesma maneira, aqueles que creem que Deus é somente o Pai, estão observando a Escritura de cima para baixo, do ponto de vista de Deus. Ou seja, a gente vai ver nesse estudo que, se você olhar desse ponto de vista, você vai ver que o Pai é maior do que o Filho. E com isso, só existe um Deus, o Pai. Então essa questão polêmica, se são três pessoas, se são uma, permeia toda a história da igreja. E a gente pode perceber nessa história da igreja que foi necessário ter um concílio para se definir esta questão. Acontece que essa decisão acabou agradando a uns e desagradando a outros, pois, como eu disse, ambas as teorias estão corretas. O que falta é ter um entendimento amplo das Escrituras e não apenas superficial. Então, por causa da escolha de um lado, houve o desagrado do outro lado, e com isso há uma rachadura, há uma divisão, e que permeia até os nossos dias.
Então hoje a gente vê correntes que crê na Trindade e vê correntes que crê no Deus único, o Pai. Eu vou mostrar agora os argumentos de quem crê no Deus único, o Pai, e depois mostrarei o lado da Trindade. Então os irmãos vão poder perceber de que, dependendo do lado que você olha, você pode enxergar a Trindade ou enxergar o Deus único. Depende daquilo que você leva em consideração. Então, do ponto de vista do Deus único Pai, a gente vê Mateus 28:18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele, Jesus, Yeshua, recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ora, se ele fosse Deus de fato, eu estou falando do ponto de vista do Deus único Pai. Estou olhando de cima para baixo. Se Jesus fosse Deus, ele não precisava receber autoridade. Ele já tinha autoridade desde o princípio. Então, se ele recebeu essa autoridade, é porque em determinado tempo, na eternidade passada, ele recebeu. Quando, nós não o sabemos. O que nós podemos entender é que foi antes da criação da Terra. Porque ele estava presente na criação da Terra. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito se fez. Mateus 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Está vendo quem é o dono? É o Pai. Então o Pai entregou ao Filho todas as coisas. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. É aquele a quem o Filho quiser revelar. Daniel 7, a partir do verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens, de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então a gente vê aqui no verso 14, foi-lhe dado o domínio. Exatamente como diz lá em Mateus. Toda autoridade me foi dada. Né? Então Jesus, Yeshua, recebeu essa autoridade. Recebeu esse domínio. E essa palavra domínio, está falando domínio eterno. Sendo que aí a palavra é Olam. A palavra Olam é um longo período de tempo indeterminado e que pode ser eterno. Então, para isso, nós temos que entender todas as aplicações da palavra Olam. A gente não pode pegar a palavra Olam e traduzir todas como eterno, porque a gente vai ver que há discrepâncias. Quando você compara, por exemplo, inferno eterno com misericórdia e amor eterno. Ou tem castigo eterno, ou você tem misericórdia eterna. Os dois estão usando a palavra Olam. Então a gente percebe que se colocar tudo na mesma régua, tudo na mesma interpretação, há discrepância. Então nós devemos entender que esse domínio eterno é relativo. Por quê? Porque em determinado tempo da história, toda a autoridade foi dada a ele. Todo domínio foi dado a ele. Ah, mas é antes da criação da Terra. Sim, acontece que antes da criação da Terra existe uma eternidade passada. Um número incontáveis de anos para trás na eternidade. Quando Jesus esteve encarnado, ele disse aqui em João 14:28, ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então o próprio Jesus, Yeshua, se considera menor do que o Pai.
João 13,16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Percebe mais uma vez? Muitos aqui falam que Jesus estava falando como homem. Mas não. Yeshua sempre disse a verdade. Yeshua sempre disse coisas profundas espirituais. Ele é sim menor do que o Pai. A gente vai ver aqui em outros versos isso se confirmando. Por exemplo, 1 Coríntios 15. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Percebe que o reino é do Pai, não é do Filho. É claro, o Filho é herdeiro, mas o reino é do Pai. Então ele vai entregar o reino de Deus ao Pai. 1 Coríntios 15, 24. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, Jesus reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ora, quem foi que subordinou todas as coisas ao Filho? O Pai. Então todas as coisas estão sujeitas a Jesus, exceto o Pai. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Está vendo? Ele vai se colocar no seu lugar, no lugar inferior ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. Percebe que a mulher está debaixo do homem, uma hierarquia. A mulher está debaixo do homem e o homem está debaixo de Cristo, de Yeshua, de Jesus. E Deus é o cabeça de Cristo. Percebe? Como o Pai está acima do Filho, em cima de Cristo. 1 Coríntios 8, 6 é um texto bem claro. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Percebem que 1 Coríntios 8, 6 está dizendo claramente que há um só Deus, o Pai? Repito, nós estamos explicando a Escritura do ponto de vista do Pai, de cima para baixo. Ok? Depois nós vamos entrar do outro lado da moeda. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e o Pai é o destino. Então imagina o Pai como sendo uma cidade e Jesus e Yeshua como sendo uma estrada que leva até aquela cidade. Ora, a estrada, o caminho, não é o destino, não é o Pai, não é Deus. Entende? Então Jesus é o veículo que nos leva até o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é a única estrada, o único caminho. João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha aí. Jesus se colocando abaixo do Pai. O ensino não é dele próprio, e sim daquele que enviou. Então Jesus e Yeshua é apenas o retransmissor da mensagem. Isso é confirmado também em João 12:49, porque não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 8:54, respondeu-lhe Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizer que é vosso Deus.
Olha aí, ele colocando o Pai e falando vosso Deus. Yeshua teve princípio antes da criação dos céus e da terra. A gente vê, por exemplo, em Colossenses 1,15, que diz assim: este, Jesus e Yeshua, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito, primeiro, gerado. Gênito, gerado. Primo, primeiro. Ora, se tem o primeiro gerado, existem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ele não está falando unigênito de toda a criação. Está falando primogênito de toda a criação. Então Jesus, Yeshua, teve um princípio, como eu disse, na eternidade, antes da criação dos céus e da terra. Provérbios 8, a partir do verso 22, diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Percebe que foi antes de tudo? Ele nasceu, teve um princípio. Quem teve princípio não pode ser Deus, de fato. Ok? Porque somente o Pai é eterno. O Filho, ele teve um princípio. Continuando aqui, verso 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Olha aí. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Olha aí, o arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias. O filho era as delícias do pai, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Olha aí, está falando de Jesus, de Yeshua. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida. Olha aqui, Jesus Yeshua é a árvore da vida, que foi colocado no jardim do Éden e alcança a favor do Senhor. Esse texto está falando da sabedoria. Sim, claro, a sabedoria é Yeshua. Contudo, a sabedoria de Deus nunca nasce. Deus sempre tem sabedoria. Deus sempre tem poder. Deus tem tudo durante todo o tempo. Mas observe o que diz 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Miqueias 5 também está falando do princípio de Jesus, de Yeshua. Verso 2. É tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens... Ora, o que significa a palavra origem? Que teve princípio. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mais uma vez a palavra Iolã, um longo período de tempo indeterminado. Os apóstolos escreveram
que Jesus, Yeshua, tinha um Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Pedro também escreveu, 1 Pedro 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebe que Jesus aqui em João 17, ele está dialogando com o Pai, dizendo que as pessoas o conhecessem como o único Deus verdadeiro, e ele como seu enviado. João 20, 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha só, que o próprio Jesus Yeshua dizendo: subo para meu Pai e vosso Pai, subo para meu Deus e vosso Deus. Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, está vendo separando Jesus de Deus? Jesus como mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel. O que é a palavra mediador? O que está entre Deus e os homens. O caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem que é o mediador? É um sacerdote. Sacerdote é aquele que se coloca entre o povo e Deus. E Yeshua, Jesus, é da ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Então, olhando do ponto de vista de cima para baixo, como eu disse, Jesus será mediador entre os homens e Deus, para sempre. Olha que coisa interessante, João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus está dizendo aqui, e Yeshua está dizendo aqui, que nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez, e até maiores do que a que ele fez. Quando a gente for estudar o ponto de vista da Trindade, a gente vai entender exatamente isso. Por que nós podemos fazer obras iguais e até maiores do que Jesus fez, do que Yeshua fez? Então, os que argumentam apenas olhando do ponto de vista do Deus único Pai, eles consideram o Espírito Santo como sendo o Pai. Porque a gente vê que é escrito na testa dos salvos o nome do Pai e o nome do Filho. E não se encontra o nome do Espírito Santo na testa. E no trono a gente observa de que somente o Pai e o Filho se assentam no trono. E o Espírito Santo não se assenta no trono. Aí vão dizer assim, mas Espírito não senta no trono. Mas o Pai é o quê? O Pai é Espírito também. Então, observando do ponto de vista do Deus único, o Pai, está correto. Assim, somente dois se assentam no trono, o Pai e o Filho. O Espírito Santo seria o próprio Pai se manifestando na terra. E temos também o exemplo do pecado imperdoável.
onde Jesus diz que toda palavra proferida contra o Filho do Homem será perdoado, mas toda palavra contra o Espírito Santo não terá perdão. Não é isso que ele disse? Por que ele não citou o Pai nessa questão? Será que podemos ou não pecar contra o Pai? Se os três são Deus, por que o pecado contra o Espírito Santo não terá perdão? O Filho será perdoado e o Pai nem foi citado. Então perceba de que, se você olhar do ponto de vista de cima para baixo, está correto entender de que o Espírito Santo é o Pai. Mas se você olhar de baixo para cima do ponto de vista da Trindade, fica faltando explicações para esta passagem, por exemplo. Então, por isso, como eu digo, temos que ter uma visão completa de Deus, completa do Filho, completa do Espírito Santo. Agora vamos falar do ponto de vista da Trindade, olhando de baixo para cima. O texto mais conhecido é João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se nós pegarmos João 1, com 1 Coríntios 8, 6, é uma clara contradição. Um fala que Deus é só o Pai, e aqui em João 1, fala que o Verbo, o Filho, também era Deus. Então é por isso que nós temos que ter a visão ampliada das Escrituras. As Escrituras não estão se contradizendo, mas estão mostrando dois lados de uma mesma moeda. Por isso que eu disse que nós devemos olhar sobre ambos os lados. Se a gente fica radicalizar, olhar por um lado só, a gente vai estar explicando parcialmente as Escrituras e vai ficar brechas. Então, João 1 está mostrando do ponto de vista do homem uma verdade. Para nós, tanto o Pai como o Filho é Deus. Mas em 1 Coríntios 8,6, do ponto de vista de cima para baixo do Pai, ele é o único Deus. E o Filho, o seu enviado, o Senhor. A gente tem que ter isso bem claro em nossas mentes. João 10,30, eu, Pai, somos um. Então, muitos que creem na Trindade fala que Deus é um por causa deste verso. Mas são três pessoas, no caso ali, diferentes, sendo um único Deus. Mas nós também seremos um com Deus. Isso não quer dizer que nos tornamos parte da deidade de Deus. João 17, do verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-me em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, a fim de que todos sejam um. E como és tu, o Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha o segredo aí. Unidade. Então, quando o Pai e o Filho se tornam um, eles estão em unidade. Estão trabalhando junto no mesmo objetivo. Mas não quer dizer que são a mesma pessoa. Assim como eu, você e as demais pessoas, seremos um com o Pai e com o Filho. Mas cada um tem a sua própria individualidade. Mas trabalhamos juntos na mesma unidade. Assim como no casamento.
O homem se une à mulher e os dois se formam uma só carne. Na realidade são duas carnes, mas elas se tornam uma carne, entre aspas, espiritualmente, fecha aspas, ou seja, estão em unidade, trabalhando em conjunto. Colossenses 1, verso 15. Este Jesus Yeshua é a imagem do Deus invisível. Está vendo aqui? A essência de Jesus de Yeshua, a imagem de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Mas tem um verso que eu vou mostrar aos irmãos, aliás, mais de um, né? Vou mostrar 2 versos para os irmãos, de que nós também somos imagem de Deus. Então esse texto aqui fala que Jesus Yeshua é a imagem do Deus invisível, a representação perfeita do Pai. 1 João 5, verso 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está vendo aqui apontando o Filho como o verdadeiro Deus? Se a gente olhar esse verso com 1 Coríntios 8,6, entra em contradição. Por isso é que nós temos que olhar sobre as duas óticas, do lado dos homens e do lado do Pai, para entendermos todos os versos bíblicos. Mas a gente não vê o Filho sendo chamado de Deus, como neste verso. A gente não vê Jesus Yeshua sendo chamado de YHWH no Antigo Testamento? Sim, claro que sim. Então, como a gente explica isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, quer dizer que o Pai concedeu ao Filho ser o representante dele na terra, o enviado. Ele recebeu essa procuração. Ora, nós conhecemos na terra como funciona o papel da procuração. Quando eu recebo a procuração do presidente da República para o representá-lo em qualquer lugar, quando eu estou naquele lugar, eu não sou mais eu sou o presidente. E as pessoas me tratam como se eu fosse o presidente. Entende? Eu recebo as honras, eu recebo tudo aquilo que o presidente receberia se estivesse no meu lugar. Então é por isso que nós vemos o Filho recebendo adoração, o que é lícito e justo. Nós vemos o Filho assinar as passagens bíblicas com o nome do Pai. Ora, se nós sabemos o que é ser procurador, quando eu assino um documento, eu estou escrevendo o meu nome. Contudo, aquela assinatura tem o poder da assinatura do presidente, porque eu recebi a procuração do presidente. Então Jesus, Yeshua, recebeu a procuração do Pai para representá-lo na terra, para ser o Deus perante os homens na terra. Nós temos que entender tudo isso para que toda a Escritura tenha sentido, para que o nosso entendimento seja ampliado. Então os irmãos percebem que essa briguinha de trindade com Deus único não tem sentido? Nós temos que enxergar, irmãos, de uma maneira mais ampla e não ficar excluindo irmãos por ele observar apenas um lado da moeda. Lembre lá de Mateus capítulo 5, que matar um irmão não é apenas com uma faca e com um revólver. Eu posso matar um irmão com palavras, ao chamá-lo de tolo,
E quando eu coloco tolo, podemos chamar de herege, podemos chamar de idólatra, só porque não crê da mesma forma que eu creio. O que é um absurdo, irmãos. Então nós temos que ter essa mente aberta. Não é relativizar a verdade, mas enxergar esses dois lados da moeda que está presente na Escritura. Apenas um adendo nessa parte aí da procuração. A gente vê em Êxodo capítulo 7, verso 1, o texto assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então no original hebraico, Moisés foi constituído como Elohim, a mesma palavra de Gênesis capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então, a gente vê que Moisés não é Deus de fato, mas perante o faraó e no Egito, ele estava com a procuração do Eterno para ser Deus sobre faraó. Tanto é de que Moisés fez sinais na terra do Egito. Vamos ler agora Êxodo 23, a partir do verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, porque nele está o meu nome. Se você pegar no original hebraico, esse de Êxodo 23, um anjo. E a gente vê o anjo ser assinado como Malar e Yavé. Malar e Yavé quer dizer anjo do Senhor, anjo do Eterno. Só que esse anjo, ele perdoa pecados. Qual o anjo que tem a autoridade de perdoar pecados? Somente Jesus, somente Yeshua. Verso 21 aí, ó. Porque não perdoará a vossa transgressão, porque nele está o meu nome. Por que nele está o meu nome? Porque ele se chama Yeshua. Yahshua. Yah, o Eterno. Shua, salva. O Eterno salva. Então no nome do Filho está o nome do Pai, salva. Olha só. Agora vamos entender por que nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus e Yeshua e até maiores. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, todos nós vamos chegar à mesma estatura e plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Salmo 82, verso 6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, assim como Jesus é filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus, na mesma estatura, na mesma plenitude, no mesmo poder, no mesmo direito, na mesma glória. Lembre-se que Jesus, Yeshua, é o primogênito de toda a criação. Ele era unigênito, mas a partir do momento que se criou todas as coisas, ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Então, de único gerado, ele passou para primeiro gerado. Se existe o primeiro, naturalmente existe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E se a gente conhece o papel do verdadeiro Pai,
O Pai não faz acepção de filhos. Trata todos os filhos de igual maneira. Por isso é que nós chegaremos à estatura do varão perfeito Yeshua Jesus. Seremos iguais em todos os aspectos. Olha só o que diz Romanos 8, a partir do verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então esse verso 17 está dizendo o seguinte: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, do Pai, e co-herdeiros com Cristo. Olha aí, herdeiro com, parceiro da herança, com Cristo. Percebem? Então, meus irmãos, eu finalizo esse estudo dizendo que nós tenhamos compreensão de que devemos olhar a Escritura pelos dois lados da moeda. Pelo lado dos homens, a Trindade, e pelos lados de Deus, como o Pai, sendo o único Deus. De cima para baixo apenas o Pai, de baixo para cima a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a gente nunca discrimine um irmão por causa disso. E vou tornar a repetir. Aqueles que negam o Pai e o Filho, não é porque crê na Trindade, não é porque crê no Deus único. Porque até o diabo e seus anjos crê que Deus é um. Mas não obedecem. E a gente vê lá na parábola das virgens, o próprio noivo, o filho, dizendo que não as conhece. Então, se Jesus disse isso para as noivas de que não as conhece, é porque elas também não conhecem o Pai e o Filho. Então não devemos discriminar um irmão por crer na Trindade ou crer no Deus único Pai. Se essas duas pessoas crêem no Pai e no Filho, independente da forma com que enxergam as Escrituras, mesmo que seja superficial, deveremos tratá-lo como irmão. Mas aquele que se diz irmão, não obedece o Pai nem o Filho, esse é um falso irmão. Um abraço a todos e shalom, shalom.